Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade. Na verdade eu fiquei 2 semanas mais ou menos sem gravar porque eu tive alguns imprevistos. Um deles é que eu perdi o vídeo que eu ia postar. Na verdade eu tô refazendo ele agora e eu perdi junto com o final do anterior, sabe? Que eu falei pra vocês e ainda tô aprendendo. E aí eu separei um outro dia pra gravar e aí tava tudo pronto pra começar. Quando eu fui pegar a câmera, fui olhar a bateria, tinha esquecido de carregar a câmera. E o tempo que ela ia demorar pra carregar era o tempo que eu tinha pra poder gravar. Então eu acabei ficando sem postar nenhum vídeo nessas 2 últimas semanas. Mas já estou de volta e hoje nós vamos falar sobre a diferença de desculpa e perdão. Você sabe a diferença? Esse é o nosso 3º vídeo da série Primeiros Passos. Se você ainda não viu nem o primeiro nem o segundo, eu vou deixá-los aqui. Eu uso óculos, agora eu tô de lente, mas eu enxergo, tá, gente? Porque hoje nós vamos falar sobre isso. Na verdade é uma continuação e tem tudo a ver com a nossa proposta, porque nós estamos falando sobre a obra de Cristo na cruz, sobre como deixar o nosso coração sempre limpo. Desculpa é quando nós cometemos uma falta, a ideia de foi sem querer, não foi proposital, né? Então, por exemplo, você esbarra em alguém, aí você diz, desculpa, tudo bem. Agora, perdão está relacionado com o nosso coração, né? Quando nós cometemos um erro e a Bíblia chama de pecado. Pedir perdão é reconhecer que você errou, mas que você quer acertar e você se arrependeu daquilo que você fez e por isso você está pedindo perdão. É a ideia que você vai se esforçar para não fazer mais. Mas para ensinar as crianças a pedir perdão, nós precisamos primeiro saber o que é pecado. O salmista ele diz assim: eu guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A ideia aqui é que o salmista se preocupava em não quebrar a sua comunhão com Deus e ele não queria permitir que a sua mente fosse corrompida por aquilo que não agrada a Deus. Então você sabe o que é pecado? Como é que você lida com isso? Quando você percebe que você pecou, você pede perdão a Deus e se foi contra alguém, contra essa pessoa também? Porque para ensinarmos as crianças a pedirem perdão na sala de aula, aos amiguinhos, a nós, professores, aos pais, ao papai, à mamãe, nós precisamos primeiro ser o modelo delas. E para alcançarmos o coração delas, isso precisa ser uma prática na nossa vida, porque a vida cristã nada mais é do que uma prática. Antes de nós irmos para a prática com as crianças, eu pensei em fazer esse vídeo para nós nos analisarmos como professores e pais, se nós temos realmente colocado em prática aquilo que nós queremos ensinar às nossas crianças. Então, em primeiro lugar, eu penso que nós precisamos ter bem claro o que é pecado, se nós temos procurado saber na palavra de Deus o que é e se temos tentado realmente não fazer disso uma regra na nossa vida, mas uma exceção. Se eu tivesse, por exemplo, uma deficiência de mentira, como é que eu ia ensinar as minhas crianças que elas não podem mentir se isso é uma prática na minha vida? Em segundo lugar, para ensinar, olha só, as crianças a colocarem em prática aqui o perdão, perdoar e pedir perdão, eu preciso ter isso como prática na minha vida em primeiro lugar. Eu preciso ser alguém que peça perdão pelos meus pecados, tanto ao Senhor em primeiro lugar, quanto aquelas pessoas com quem eu pequei. Nós não temos como ensinar as nossas crianças a ter uma vida prática, uma vida cristã prática, se nós não temos. Você tem isso como prática da sua vida, pedir perdão também e perdoar? Jesus também disse que se nós perdoarmos aos homens as suas ofensas, aquilo que eles fizeram contra nós, o nosso Pai Celeste também nos perdoará. Agora, se nós não perdoarmos, o nosso Pai também não nos perdoará. Na verdade, o Senhor está tratando com o nosso caráter. Você tem essa facilidade? Você tem sido uma pessoa que coloca isso em prática? É algo que nós precisamos pensar e decidir colocar em prática antes de ensinar isso às crianças. Porque na forma como nós somos quebrantados e nós compreendemos como pedir perdão e perdoar é curador, nós vamos conseguir passar isso às crianças também e fazer com que elas compreendam. E a terceira coisa que eu penso que nós precisamos avaliar antes de ensinar as crianças a pedir perdão e perdoar e colocar em prática aqui a nossa atividade é se a nossa feição, o nosso rosto está demonstrando graça ao ensinar isso às crianças, se nós estamos alcançando o coração delas e ensinando elas.
Tem um texto que fala muito ao meu coração e eu aprendi muito com ele sobre como falar. Na hora de corrigir uma criança, na hora de ter falar com alguém, como eu posso atrair essa pessoa para que ela entenda o que eu estou querendo dizer. E esse texto é tão lindo. Ele diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, aqui a gente já tem um parâmetro de como corrigir as crianças. Em primeiro lugar, o meu objetivo de chamar a criança para mostrar que ela errou não é para criar contenda, não é para brigar com ela, não é para descer à altura da criança, para discutir com ela. Então, em primeiro lugar, espiritualmente, emocionalmente, eu preciso estar bem. Se eu não estou bem, então é melhor não falar nada, porque se o objetivo é atraí-lo, eu não vou conseguir. Então, o objetivo principal de qualquer correção que a gente faça, qualquer disciplina que a gente aplique na sala de aula, ou como pai ou como mãe, o objetivo principal não deve ser criar uma contenda, uma briga entre pai e filha, entre professor e aluno. Pelo contrário, sim, brando. Eu preciso estar calma, eu preciso entender que o objetivo principal de mostrar o erro, de mostrar o pecado para alguém é ajudar essa pessoa a voltar à sensatez. Apto para instruir é você entender que você está indo para alcançar o coração da pessoa, você vai pensar nas melhores palavras para atrair o coração daquela pessoa, para que ela entenda que ela pecou. Paciente. Está aí um dom do Senhor que nós temos que pedir todos os dias, não é verdade? Mas não é impossível obter essa paciência vinda do próprio Deus. É só pedir a Ele. E se caso você tenha corrigido sem paciência, é só pedir perdão. Não é porque é seu filho, não é porque é seu aluno que você não pode pedir perdão. Você está como autoridade sobre ele, mas não significa que você tem que ter autoritarismo. Então nós podemos errar, nós podemos pecar contra as crianças. E se pecarmos, nós temos toda a liberdade de pedir perdão. Nós devemos ter toda a liberdade de pedir perdão também. E a criança vai ter esse senso de segurança de que quando a tia erra, quando a mamãe erra, quando o papai erra, ele me pede perdão e tudo volta a ser o que era, e isso é muito bom. E bola pra frente. O versículo 25 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem. É engraçado porque no próximo vídeo eu vou falar sobre isso um pouquinho, eu vou falar sobre comportamentos diferentes que as crianças podem ter quando você começa a colocar a questão do perdão em prática. Algumas podem ter mais facilidade para pedir perdão, outras nem tanto, e outras vão realmente se opor a isso. Então, mas se a gente vai com um coração manso, tendo em mente que o objetivo é atraí-las e alcançá-las, nós podemos conseguir realmente fazer com que elas entendam que aquilo deixa o coração, que aquele pecado deixa o coração delas sujo e que o Senhor se entristece, e quem perde com tudo isso é a própria criança. Então, não é difícil encontrar crianças que se opõem, mas se a gente coloca isso em prática, fica tranquilo. Aí ele termina dizendo, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem a plena verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O nosso papel é instruir, mostrar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. O arrependimento, ele é produzido pelo Espírito Santo de Deus. E é lindo ver as crianças realmente se arrependendo. Eu penso que é uma grande oportunidade apresentar às crianças a verdade e também desfazer a estratégia de Satanás. Porque o objetivo dele é que com esses comportamentos que são pecados, é que se tornem um hábito na vida daquela criança, mesmo ela sendo pequena. No próximo vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como alcançar o coração da criança de forma prática, os diversos comportamentos que as crianças podem ter com relação a pedir perdão e a perdoar, mas não dá para falar sobre isso se primeiro nós não olharmos para as nossas vidas, se nós não fizermos um autoexame sobre, como eu falei para vocês, o que é pecado,
Como eu disse, você sabe identificar quando você peca. Em segundo lugar, pedir perdão. Você pede perdão, você perdoa, você tem facilidade, você tem induzido o seu coração a isso. E em terceiro lugar, quando você precisa corrigir, quando você precisa falar com alguém sobre um erro, sobre um pecado que aquela pessoa, aquela criança cometeu, como é a sua forma de falar? Você alcança a pessoa, você alcança a criança ou você afasta? A gente precisa ficar atento a isso, porque é dessa forma, colocando em prática, é que nós vamos conseguir alcançar o coração das crianças e aí sim, elas compreenderão o nosso Deus gracioso e o nosso Deus amoroso. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido mais uma oportunidade para refletirmos e pensarmos sobre o que é perdão e o que é perdoar e como fazer isso de forma bíblica. Me escreve aqui nos comentários como é que você tem colocado o perdão em prática na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus alunos, da sua família e também como é que você aplica a disciplina aí com as suas crianças. Eu vou ficar feliz em saber e a gente poder trocar algumas ideias, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no canal. É desse lado, desse, não sei ainda direito. Assim você recebe todas as novidades direto no seu YouTube. Deus te abençoe, que continue te dando muita sabedoria com os pequenos. Fique firme